Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aprender, Brincar e Crescer. Hoje, o tema que eu decidi trazer para vocês é o jogo da velha de xadrez. É uma atividade que tem diversas maneiras de se fazer. Aqui eu vou apresentar a maneira mais comum, mais tradicional, e é uma atividade que permite desenvolver aí muitas coisas com seus alunos, com seus pacientes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das habilidades que nós desenvolvemos aí utilizando esta atividade. Nós podemos trabalhar percepção visual, trabalhar estratégias, flexibilidade cognitiva e muito mais. É uma atividade que é bem ampla e funciona similar ao jogo da velha tradicional. Porém, nós vamos usar peças de xadrez. É claro que eu sei que nem todo mundo sabe jogar xadrez, então eu vou estar apresentando aqui para vocês o movimento das peças que nós vamos utilizar durante esse jogo, tá? E depois eu vou apresentar um pouquinho das regras antes de nós iniciarmos aí, né, um modo que eu criei, né, um exemplo que eu criei para que vocês possam estar entendendo como que funciona, tá bom? Vou começar com uma peça que tem um movimento relativamente simples, que é a torre. Ela pode se movimentar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Lembrando que a imagem que eu estou apresentando aqui é a imagem do tabuleiro de xadrez real, tá? Então, claro que no tabuleiro do jogo da velha, o espaço que nós temos ele é muito menor, já que é um tabuleiro de 3 linhas por 3 colunas, tá bom? Então, esse é o movimento da torre. Eu até brinco às vezes com os alunos e falo que a torre faz o movimento do sinal de mais. Essa é a peça que é um pouquinho mais complicada, então eu decidi já trazer ela antes de trazer o movimento da outra peça que é mais simples. Eu pus duas imagens para mostrar a possibilidade, tá? O cavalo, ele faz um movimento formando a letra L. Então, se eu pegar e seguir a numeração 1, 2 e no 3, a gente percebe que formou a letra L. Às vezes eu até brinco quando eu estou ensinando os alunos, eu falo, vocês vão andar com o cavalo falando a palavra cavalo. Então, onde é o 1 vira K, onde é o 2 vira vá e onde é o 3 vira lô. Então, é uma maneira que a gente tem de ensinar, trabalhar com a questão de sílabas que compõem palavras. Às vezes eu também, em vez do número 3 eu uso 1, 2 e vira, né? E aqui eu mostro as duas possibilidades. Para não ficar muito confuso, eu separei, porque o L ele pode ser feito em todas as direções, desde que a gente cumpra essa sequência de 1, 2 e virou. Lembrando que a casinha, né, o quadradinho ali onde o cavalo está, a gente não vai contar. A não ser que você queira ensinar a criança como 0, 1, 2 e vira, tá? Aí não tem problema você contar a casinha que o cavalo tá, que ela vai ser a casinha 0. Como eu falei anteriormente, o bispo é uma peça relativamente fácil, né? Junto com a torre aqui do que nós vamos usar, e ele se movimenta nas diagonais. Então, se ele estiver na diagonal branca, né? As casas brancas, como a gente chama, ele só vai andar nas casas brancas. Se ele estiver nas casas pretas, ele só vai andar nas casas pretas. Lembrando que no xadrez a gente utiliza a terminologia branco e preto sempre nos referindo à cor mais clara, como branca ou branco, e a cor mais escura, como preto ou preta, tá? Então, aí vai depender
da cor do tabuleiro que você tem. Mas é muito comum utilizar, né, quando a gente compra tabuleiros oficiais, as cores padrões, que é o branco e o preto. Vamos entender um pouquinho como funciona, tá? Primeira coisa, quem está com as peças brancas, no caso as peças mais claras, sempre vai começar. Então, quando eu faço com os alunos, eu falo, quando tiver um ganhador, vocês trocam as cores, tá? Então, é uma forma de ter aí uma alteração de quem está começando. O jogo ele ocorre de maneira alternada. Então, quem está com a branca vai posicionar uma peça, depois a pessoa que está com a preta vai posicionar a sua peça, depois a branca mais uma, preta mais uma, branca mais uma, preta mais uma, tá? Assim como é no jogo da velha. Uma pessoa faz xizinho, outra pessoa faz bolinha, uma pessoa faz xizinho, uma pessoa faz bolinha, e assim por diante. Só que no xadrez nós vamos utilizar apenas uma peça de cada, uma torre, um bispo e um cavalo. Por isso que as peças vão se movimentar. Não é permitido capturar a peça do adversário como a gente faz no jogo de xadrez, tá? Por quê? Se a gente pensar no jogo da velha tradicional, eu não posso retirar ali o que o meu adversário, né, o meu oponente ali colocou. Então, é por essa razão que não é permitido captura. Não é permitido também colocar o cavalo na casa central. E eu vou mostrar uma imagem e explicar o que eu estou me referindo à casa central aqui, tá? Após todas as peças serem posicionadas, elas vão se movimentar. Ou seja, para que a pessoa possa movimentar as peças que estão no tabuleiro, ele já tem que ter colocado as suas três peças e o adversário as três peças dele, tá? Bom, a nossa casa central, né, pensando no tabuleiro de jogo da velha, é essa casinha que eu pintei aí de vermelho. Ela só está de vermelho aqui só para exemplificar e mostrar para vocês. Por que que o cavalo não pode nessa posição? Porque o cavalo nessa posição ele não consegue se movimentar. Então, sempre que alguém coloca o cavalo nessa posição, caso já tenha colocado as três peças, automaticamente é velha, tá? Independente se a pessoa fez a sequência das suas peças, da cor das suas peças, tá? Então, é importante ter isso em mente. Normalmente, o tabuleiro que eu uso, ele é numerado, né? Então, ele vem de cima para baixo, né? Primeira linha, um, 2, 3, a segunda linha, 4, 5, 6 e a última, 7, 8 e 9. Então, eu falo para os alunos que na casinha número 5 é proibido colocar o cavalo. Agora nós vamos efetivamente, né, falar um pouquinho do jogo da velha, tá? Então, primeiro, eu apresento o tabuleiro e as peças para os meus alunos, para os meus pacientes, quem estiver fazendo essa atividade, tá? Então, eu vou apresentar isso, é um tabuleiro simples de se fazer no Word, no PowerPoint, etc. Mas quem quiser facilitar a sua vida, depois eu vou deixar lá no meu Instagram, em um dos links que tem lá, em um link que tem lá, o acesso ao, a essa imagem já pronta para vocês utilizarem, tá? Inclusive com pecinhas que você pode recortar e utilizar, caso você não tenha um tabuleiro. Bom, pensando que os jogadores já posicionaram suas peças, né? Nós podemos ver que aqui não formou, né, uma sequência, né, nem na linha, nem na coluna e nem nas diagonais, com as peças da mesma cor. Então, no caso do jogo da velha de xadrez, os jogadores eles têm que formar uma sequência de peças da mesma cor, ou na linha, ou em alguma coluna, ou em alguma diagonal, tá?
Tendo posicionado as peças, nós vamos começar a movimentar. No caso, a torre se movimentou aqui da casinha branca abaixo do bispo para o lado, né, indicando a jogada do jogador que está controlando as peças brancas. E aí depois vem a jogada das pretas. A preta decide então impedir que a torre faça a sequência, colocando o seu cavalo na casa em que a torre teria que ir para ganhar. Um detalhe que eu vou até colocar aqui para vocês é que eu montei uma maneira simples só para estar explicando aqui para vocês. Eu sei que logo de cara dava para ter feito uma sequência, tá? Mas foi só para poder explicar e mostrar como que funciona. Então, a branca vai ter que jogar de alguma maneira. A branca aqui então responde jogando o cavalo, né? Movimentando ali o seu cavalo para outra posição. Esse jogo poderia ficar mais demorado, mas para vocês poderem entender e ver um resultado, eu vou fazer com que as brancas ganhem. Então, a preta vai movimentar uma peça agora. A preta então responde fazendo o movimento de cavalo novamente, retornando esse cavalo para a casa onde ele estava, deixando então o caminho livre para a nossa torre. Com o caminho livre, a torre então vai ocupar aquela casa que o cavalo travou para evitar que o cavalo se posicione novamente ali e atrapalhe de novo a jogada. A preta, então, vai ter que tomar uma nova decisão de para onde ela vai mexer. No movimento anterior, a preta estava travada com a sua torre e com o seu bispo, que não tem como se movimentar. Então, a única possibilidade é movimentar o cavalo. Então, a branca, tendo tido, né, uma melhor estratégia, consegue montar a sua sequência com as 3 peças, colocando e movimentando ali o seu cavalo. Como eu disse, eu trouxe um exemplo bem simples, eu sei que logo de cara seria meio que possível, né, fazer a sequência, mas eu coloco algumas regras para os meus alunos. E uma delas é que os alunos não podem fazer a sequência de primeira, tá? Por quê? Porque senão começa a ficar muito fácil. Se o outro se distrai, eu vou lá e faço. E na aula de xadrez, o meu propósito é que os alunos pratiquem os movimentos. Como eu disse, com esse jogo que é simples, nós podemos trabalhar muitas coisas. Eu quis apresentar aqui uma maneira bem simples, bem tranquila, para que vocês pudessem entender como que funciona esse jogo da velha de xadrez. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo aí. Peço que se inscrevam no canal, deixem seu like. Eu tenho aí grupos, né, de psicopedagogos, neuropsicopedagogos, de professores, de psicomotoricistas, né, que são áreas que eu tenho formação, que eu tenho conhecimento. E eu acho que é muito importante essa troca, essa vivência, né? Porque o mundo está mudando e cada vez mais nós estamos recebendo alunos, né, com síndromes, transtornos, deficiências, dificuldades e, inclusive, indivíduos que têm aí habilidades acima da média. É importante também, e eu acabei não falando na página, né, no slide anterior, que nós venhamos aí a pesquisar e conhecer um pouco mais sobre os marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento são importantes para que nós possamos aí observar adequadamente
se esse indivíduo ele está acima ou não do que é ideal para a sua faixa etária, tá bom? Então, mais uma vez, peço que deixem um like, se inscrevam e até um próximo vídeo. Muito obrigado.